Existem certas obras de arte, principalmente pinturas, que carregam uma atmosfera bem sombria, não só no seu visual, mas também em lendas urbanas que alguns trabalhos carregam que contribuem para a sua natureza bizarra. Sendo que obras dessa natureza são encontradas de diversas formas e origens diferentes. Então é por isso que no vídeo de hoje nós iremos conhecer o mundo das obras de arte perturbadoras. Achar alguma peça artística perturbadora é, digamos, subjetivo. Contudo, ainda assim, existem algumas obras que pode-se dizer que a maioria das pessoas iriam achar no mínimo diferente. Um dos primeiros grandes exemplos disso são os trabalhos do pintor Hieronymus Bosch. Ele foi um artista que atuou durante a era renascentista, lá pelo século XV e XVI, no atual Países Baixos, sendo que suas obras fizeram ele ser conhecido como criador de demônios, já que era possível ver em suas obras criaturas que eram mistura de animais com seres humanos ou simplesmente seres que parecem terem saído de pesadelos. As obras de Bosch, que são um dos grandes exemplos da arte holandesa durante o renascentismo, conhecida como a pintura flamenga, geralmente trazem uma atmosfera bem sombria, além de apresentar elementos surreais e oníricos. Porém, a característica que é mais atribuída a Bosch é a quantidade absurda de elementos que certos trabalhos dele possuem, sendo grandes painéis lotados de figuras, também referenciando bastante a alquimia e a magia, e é claro, representações de demônios e o inferno. A sua obra mais conhecida definitivamente se trata das 3 pinturas que ficaram conhecidas como o Jardim das Delícias Terrenas, que foi pintado entre 1490 a 1510. Nele, vemos do lado esquerdo uma representação do Jardim do Éden. No centro, vemos o tal Jardim das Delícias. E o terceiro seria uma representação do inferno ou até o julgamento final, dependendo das diversas interpretações sobre qual é a mensagem que essa obra passa. Essa característica presente em vários trabalhos de Bosch de criar uma peça complexa representando várias figuras ganhou esse nome aí na tela, que é uma palavra do alemão que pode ser traduzido para algo como livro de objetos escondidos, que além de aparecer com frequência na arte renascentista do norte da Europa, também, posteriormente, ficou bem popular graças a trabalhos clássicos como Onde está o Ali e os seus derivados, que se trata de uma imagem onde o leitor é desafiado a encontrar um personagem específico no meio de uma imagem bastante complexa. Mas talvez quando falamos de arte sombria, algo que vem à mente de muitos é esse trabalho, o quadro chamado Saturno Devorando um Filho, de Francisco Goya, que pela natureza gráfica dele, eu nem sei se é possível colocar o quadro no vídeo sem ser desmonetizado, mas enfim. Tudo nesse trabalho contribui para a sua natureza assustadora, a violência gráfica, a ambientação sombria e como o deus do tempo Cronos é representado na obra, a qual ilustra a história do deus, que também é chamado de Saturno para os romanos, que também é o nome que ele recebe na obra, que devorou os filhos temendo por eles tomarem o seu lugar. Saturno devorando um filho é a pintura mais conhecida das chamadas pinturas negras de Goya, feitas entre 1819 a 1823. Nelas, assim como o nome já entrega, existe uma atmosfera bem semelhante entre as obras, com o uso de cores escuras apresentando uma realidade mórbida. Existem relatos de pessoas que não conseguem nem sequer encarar essas obras por muito tempo. Essas pinturas foram todas feitas em uma propriedade de Goya chamada Quintal del Sordo, a qual o pintor adquiriu em 1819, sendo que as obras foram pintadas diretamente nas paredes dessa casa. E além de Saturno devorando um filho, nós temos outras pinturas populares, como o quadro chamado Mulheres Rindo, ou Um Homem e Duas Mulheres Rindo, onde é mostrado, dentro de uma atmosfera escura da pintura, duas mulheres rindo de um homem por algum motivo. E também temos uma pintura apenas chamada de O Cão, a qual mostra apenas a cabeça de um cachorro em um lugar vazio. É dito que esse quadro pode ser uma representação do animal se afogando, já que a parte inferior da pintura se parece com uma onda, porém não se sabe ao certo disso. Afinal, Goya nunca escreveu sobre essas 14 pinturas que formam as pinturas negras, as quais só foram retiradas da casa em 1874. Goya
produziu essas obras com uma grande preocupação acerca da sua saúde, já que ele havia sobrevivido a 2 doenças com graves riscos de vida nesse tempo, além da situação da Espanha durante esse período, já que o país passava por uma turbulência interna que surgiu após o fim das guerras napoleônicas. E essas pinturas também não foram feitas para serem vistas por ninguém além do próprio pintor. Não é à toa que, por vários anos, apenas uma quantidade seleta de pessoas sabiam da sua existência, mas atualmente elas são uma das peças mais importantes do artista, que representam muito uma fase na vida do seu criador. Agora indo para o outro lado do mundo, dentro da arte japonesa antiga, nós vemos muitas artes com representações e ambientações bem estranhas. Muitas delas com representações de criaturas do folclore japonês, como fantasmas e os yokais. Essas xilogravuras eram bem proeminentes entre o século 17 e 18, estando dentro de um gênero artístico chamado ukiyo-e, que com certeza você já viu uma arte dentro desse gênero, ou você viu algo que o referenciava. Muitas artes dentro do ukiyo-e foram feitas pelo que é considerado o maior artista japonês da história, o Hokusai, o qual a obra mais famosa é a Grande Onda de Kanagawa. Porém, existem vários dos seus trabalhos que demonstram a obsessão do artista por yokais, já que muitas dessas criaturas foram representadas em seu trabalho, e muitas dessas obras são bem inquietantes. E o pintor ocidental que foi bastante inspirado pela arte japonesa e possui uma forma única de trazer visuais surreais ao seu trabalho era o artista francês Odilon Redon, que é muito conhecido pelas suas obras que remontam a sonhos. A sua obra mais conhecida com certeza é o Ciclope, que é datado entre 1898 a 1914. Nela é possível ver uma criatura gigante com um olho só, remontando a figura mítica do Ciclopes, que aparece saindo de trás de uma montanha, observando uma figura nua que está deitada em um campo florido. E mesmo sendo uma pintura bastante colorida, ainda assim, o visual do Ciclope nesse ambiente causa uma certa estranheza. Porém, Redon também produziu obras com visuais mais sombrios, como é o caso da Aranha Sorridente, que representa o aracnídeo de uma forma bem macabra, podendo ser facilmente uma criatura de uma obra de terror. O pintor também produziu uma obra semelhante chamada A Aranha Chorando, que é igualmente bizarra, além de outras obras como o Homem Cactus, o Balão com o Olho e o Cubo, que nos apresentam obras bastante surrealistas. Acho que ficou claro que ele é um dos meus artistas favoritos, né? Mas acho que o artista que se encontra mais trabalhos perturbadores em sua obra, com certeza é o artista polonês chamado esse nome aí na tela, que dá pra perceber que a pronúncia é um pouco difícil. Zdzisław Beksiński. O seu trabalho é bastante conhecido por conter representações de cenários surrealistas que parecem terem sido tirados de pesadelos, ou sendo cenários apocalípticos, com o uso de arquiteturas extremamente detalhadas, uma atmosfera alaranjada ou avermelhada em desertos ou planícies vazias, com a presença de figuras com corpos deformados e até mesmo esqueletos, geralmente apresentando temas como a morte e a guerra. E mesmo o autor considerando seu trabalho como barroco ou gótico, ele é muitas vezes descrito como surrealismo distópico. O artista também, pelo menos no início da sua carreira, trabalhou com outros meios, como esculturas, montagens e fotografias, que mesmo sendo meios diferentes, ainda carregam a mesma essência das suas pinturas que o fizeram conhecido, sendo considerado o maior pintor polonês contemporâneo. Suas obras se tornaram bastante influentes ao longo dos anos. Logo, é bastante comum ver os seus trabalhos serem usados como capas de álbuns de banda de black metal e death metal. E no fim da sua carreira, o artista também começou a produzir trabalhos se utilizando de computadores, através de softwares de edição de imagem, criando obras que parecem shitposts modernos, que eu fiquei muito surpreso de nunca terem virado meme. O artista veio a falecer em 21 de fevereiro de 2005, sendo morto por um conhecido após o artista se recusar a emprestar dinheiro a ele, assim deixando um legado de mais de 700 obras que demonstram o seu estilo único.
Mas além de quadros com representações bizarras e macabras, existem obras que possuem histórias que a acompanham, que trazem um terror a mais à sua representação. Afinal, ao longo da história, muitas pinturas foram consideradas assombradas ou amaldiçoadas. Um dos quadros mais conhecidos com essa história se trata da obra chamada As Mãos Resistem a Ele, criada em 1972 por Bill Stoneham. O quadro mostra um menino e uma boneca na frente de uma porta de vidro, onde pode ser vistas várias mãos atrás da porta. Até 1984, o quadro pertencia ao ator John Marley, conhecido pelo seu papel em Poderoso Chefão. Ele veio a falecer naquele ano, então após isso, o quadro ficou desaparecido até ser encontrado em uma cervejaria por um casal de idosos. O quadro então foi listado no site do eBay em fevereiro de 2000, sendo neste leilão onde a obra ficou realmente conhecida, já que era dito no anúncio que o quadro era assombrado. O casal dizia que o quadro ganhava vida durante a noite, com as figuras representadas na obra saindo da pintura e interagindo com o mundo real. Era dito até que a boneca na imagem estava segurando uma pistola. Essa descrição fez com que o anúncio ganhasse muita atenção na internet, surgindo relatos de pessoas que ao verem a imagem sentiram sensações estranhas, e até alguns dizem ter desmaiado, além de sentirem ter sido agarrados por alguma entidade invisível, e crianças que viam o quadro começavam a gritar. Toda essa história fez com que o quadro, que inicialmente foi anunciado por $199, fosse vendido por $1.025 por um comprador anônimo, que em uma entrevista a um site diz não ter experienciado nenhuma atividade paranormal após receber a peça. E após isso, o pintor do quadro foi contatado para falar um pouco da sua obra. Ele diz que o garoto na foto foi baseado em uma foto de si mesmo quando mais novo, além de dar o seu significado sobre o quadro, dizendo que a porta é uma representação de uma linha divisória entre dois mundos, o mundo real e o mundo da fantasia e da imaginação, e a boneca seria uma guia para esse mundo fantástico. Ele disse estar surpreso com a repercussão da sua obra e com a história que foi atribuída a ela, mas diz acreditar que todos os relatos sobre a obra são pura coincidência. Outro quadro considerado assombrado se trata da obra Mulher na Chuva, que foi feita por uma artista ucraniana chamada Svetlana Teletis. No quadro é possível ver a parte de cima de uma mulher que veste roupas completamente pretas, e assim como o nome do quadro dá a entender, ela está em um ambiente chuvoso. É dito que essa obra foi feita com influências sobrenaturais. A artista afirma que pintou o quadro como se alguma outra pessoa estivesse a controlando, dizendo ter finalizado a obra em menos de 5 horas. Ela teria vendido o quadro para 3 compradores diferentes, mas todos eles devolveram o quadro após um tempo. Eles relataram ter dificuldade de dormir, tendo a sensação que alguém os observava, além de relatos de pessoas que afirmam ver a mulher representada na pintura sorrindo, o que obviamente gerou a fama do quadro ser amaldiçoado. Algo que a própria artista discorda, dizendo só ser um quadro normal que pode despertar sensações negativas em certas pessoas. E uma história que ficou bastante conhecida no Brasil está relacionada a quadros feitos por um artista italiano chamado Bruno Amadio, também conhecido como Giovanni Bragolin, que durante a década de 70 e 80 pintou 27 obras onde eram retratadas crianças chorando, as quais foram chamadas de Gypsy Boys. E existem diversas histórias relacionadas a esses quadros, como a de que o artista não conseguia vender suas obras, logo ele decidiu fazer um pacto com o diabo para ser bem sucedido, mas para isso ele nunca mais poderia pintar crianças felizes, sendo que em versões da lenda é dito que para pintar as crianças chorando, o artista machucava crianças que serviam de modelo para suas obras, havendo também a lenda de que todas elas já estavam mortas quando foram usadas de modelo para as pinturas.
e algum tempo depois ele teria se arrependido e implorado que todos que tivessem algum dos seus quadros em casa que os destruísse, já que eles atraíam coisas ruins para as pessoas que os possuíam. Inclusive, existem histórias de muitas casas de pessoas que tinham os quadros pegando fogo. E no Brasil em específico, existe uma história que está relacionada a essa lenda, a qual diz que durante os anos 80, o pintor teria aparecido no Fantástico pedindo para todos que possuíssem réplicas do seu quadro que os destruísse. E teoricamente essa matéria estaria hoje perdida, porém é certo que ela nunca existiu. Acredita-se que a lenda desses quadros serem amaldiçoados foi algo que surgiu durante a década de 80 na Inglaterra, através de matérias do jornal The Sun, que é conhecido por ser bem sensacionalista. O tabloide relacionou os casos de incêndio com as pinturas, já que muitas casas que eram destruídas por incêndios possuíam esses quadros, que eram extremamente populares no país. E pelo visto, quando a história chegou no Brasil, dada os trabalhos do artista também serem muito populares por aqui, essa lenda foi alterada, surgindo nesse caso do Fantástico. Então, no fim, parece que esses quadros não tem nada de mais neles. Porém, não deixa de ser interessante a lenda que surgiu por trás deles. E eu acho que é isso, essas foram algumas pinturas estranhas que eu encontrei por aí. O que acharam delas? Deixem aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!